Sejam bem-vindos, esse é o Já é de Madrugada, eu sou o Arthur Oi, eu sou o Gustavo. e na pauta de hoje nós temos Vingadores Ultimato. Esse filme lançou há pouco tempo já, né? Todo mundo assistindo, todo mundo dando spoiler. As críticas do filme estão muito boas, mas tem gente criticando bem pouco, a minoria, né? E a gente vai conversar sobre o filme, fazer teorias. Também a gente vai falar sobre outros filmes da Marvel que podem ter alguma conexão. Quer dizer, todos têm, mas referências bem leves. Apesar de ter uma pontuação de 4 estrelas, né? Mas tem uma crítica muito boa. Sim. Se a gente for analisar, por exemplo, eu achei bem interessante no filme a questão da chegada do começo, assim, porque foi um negócio mais do que esperado que fosse a Capitã Marvel que ia salvar o Homem de Ferro. Mas eu particularmente não gostei muito da participação dela no filme, porque, tipo, ela apareceu muito pouco e em instantes. E, tipo, o momento que ela mais apareceu foi no final do filme. E ela não teve uma participação tão importante no final, no meu ponto de vista. Sim, porque, tipo, lá no final do filme, né? O Homem-Aranha, o Peter, ele tava com uma manopla do infinito. Só que nessa hora, ele foi cercado pelos Chitauris. Aí chegou a Capitã Marvel e as outras mulheres pra salvarem ele. Só foi essa cena que ela fez algo de útil. E lá no começo conversando com os Vingadores. Só. Fora isso, a participação dela foi praticamente irrelevante, porque, tipo, poderia ser qualquer outro. Só segurar a manopla do infinito. Qualquer outra pessoa poderia ter feito o papel que ela fez. Tá certo que ela tem uma importância no filme e tudo mais, por causa da velocidade dela e tal, porque, tipo... Ela que salvou o Homem de Ferro. Se ela tem, por exemplo, o tempo que levariam para chegar até o Homem de Ferro e comparado com a velocidade que ela chegou, quando os Vingadores chegassem lá, provavelmente já estaria morto. Então, tipo, tem essa relação. Só que é quase irrelevante a participação dela. Tipo, não é a questão dela ser inútil o filme inteiro, é a questão dela aparecer pouco. Ela aparece pouco e as partes que ela aparece não é algo tão relevante. Apesar eu achei bastante interessante no filme, por exemplo, que a duração de 3 horas, só que você não percebe que se passaram 3 horas, para você foram tipo 10 minutos, o que é algo que eu não esperava, porque, por exemplo, filmes mais curtos do que esse, ou que tem uma duração próxima, como O Senhor dos Anéis, parece que passou muito mais tempo que você está assistindo. Por causa que eu acho que a Marvel acertou muito nesse filme, na questão de que eles escolheram fazer um filme para os fãs e não um filme para todo mundo, como eles faziam antigamente. O que é até melhor para eles, porque eles fazendo o filme para os fãs vão gostar e vão falar bem do filme. Então, as pessoas que não são fãs, elas vão querer assistir também, o que vai trazer mais dinheiro para eles. Até porque, uma coisa que eu fui pensar agora que você falou da questão dos fãs, é que esse filme tá lotado de referência. Lá no meio do filme, que apareceu o Stan Lee pela última vez, né? O filme acertou em muitas coisas, as referências foram muito boas. E é poucas coisas que eu tenho que criticar pro filme, sabe? Não, assim, o filme, ele é muito bom. A parte que tipo, o problema, no meu ponto de vista, assim, o problema que, pra mim, não é um problema, mas não é muito legal. Um filme que, por exemplo, durante o filme, eu sou obrigado a falar que eu quase chorei durante o filme. No final, eu desabei no cinema. Eu não, tipo, a parte que aparece que o Homem de Ferro morre foi o que mais me fez quase chorar. Mas me deu uma vontade de começar a chorar no momento que apareceu o Stan Lee. No momento que apareceu o Stan Lee no filme, o meu olho começou a lacrimejar, tá ligado? Sim, na morte da Viúva Negra. Foram muitos momentos impactantes desse filme. Sim. Eu acho que na questão de
de fazer chorar, esse filme acertou muito. Não sei se foi por querer, não sei se foi sem querer, mas pelo Provavelmente menos foi comigo porque conseguiu mexer. eu acho que, tipo, é um filme que, por exemplo, se você é fã, você ou você vai chorar ou vai ter vontade de chorar. Por causa que a pessoa que é fã tem um apego muito grande aos personagens. Tipo, uma pessoa que é fã mesmo, porque ela tá há muito tempo acompanhando aquele universo e tal, então ela tem um apego aos personagens. É como se, por exemplo, fosse um familiar dela, o personagem. Então, Sim, pros fãs é mais complicado do que pra uma pessoa que foi assistir o filme só porque todo mundo tava falando. Então, tipo, a pessoa é meio que uma modinha. então, eu acompanho o Homem de Ferro desde o primeiro filme. Não que eu tenha visto no mesmo ano do lançamento, mas eu curto todos os filmes do Homem de Ferro. E bem, eu fiquei bem triste na morte dele, porque eu já tô acostumado a ver nos cinemas, os filmes dos Vingadores. Ele tem um papel muito importante. Ele me lembra outros personagens, sabe? Tipo o Até, Batman. até porque, por exemplo, tem HQs da Marvel que elas só existem por causa do Homem de Ferro. Tem Sim, filmes que então. só existem por causa dele. Por exemplo, o Guerra Infinita. O Guerra Infinita, a gente pode colocar o Homem de Ferro como como um dos principais protagonistas. Porque Ou melhor, o principal. ele foi o que foi contrário ao Capitão América. Então, tipo, tanto é que tem um HQ que é uma sequência do Guerra Infinita, que é os Novos Vingadores, aonde você percebe que, por exemplo, nessa HQ, o Homem de Ferro, ele criou meio que tipo um grupo de polícia feito pelos Vingadores e tudo mais, e você percebe que o Homem de Ferro, ele é tipo um general. Então o Homem de Ferro, sem o Homem de Ferro a Marvel não existe, essa é a verdade, né? Sem o Homem de Ferro a Marvel não é a Marvel, é outra coisa. O Homem de Assim como Ferro. sem o Batman, a DC não é a DC. É porque, tipo, esses dois personagens, né? O Batman e o Homem de Ferro, os dois são. Como que eu posso dizer? Duas pessoas que representam as suas companhias. Representa o que deve ser um verdadeiro herói, né? Sim. Porque, tipo, você percebe, por exemplo, no Batman, que é na minha opinião, é o herói mais perceptível, a questão da justiça. Porque, por exemplo, eu não vou abordar na questão de sociologia, porque dentro disso ele é injusto. Mas a questão do confronto dele da justiça, você percebe que não é algo só, tipo, por querer fazer o bem também. É uma questão pessoal que motiva ele a fazer o bem. Então, tipo, traz também um apego grande ao personagem, porque você vivencia a dor do personagem. Assim como no Homem de Ferro, você também vivencia a dor dele, por exemplo, no primeiro Homem de Ferro, ou quando... Até no próprio terceiro filme do Homem de Ferro, quando a Pepper ela acaba caindo naquela parte lá super alta e ela cai num lugar que tá pegando fogo. E o Homem Ou a cena que ele perde a armadura. Sim. Quebra, né? Tudo. O Tony acha que ela morreu, então, tipo, você sente a dor do personagem naquele filme. Fora que também não é só, tipo, a questão só do apego do personagem, que a atuação do Robert Downey Jr. também é algo que influencia muito a atuação dos atores no filme também. Foi, tipo, muito bom, eles conseguiram atuar muito bem. Eu achei que... Pô, eles pareciam que estavam entrando no personagem mesmo. Muito bom. Eles pareciam que estavam... Como é que eu posso dizer? É como se eles fossem realmente o personagem, sabe? Assim, fora que, por exemplo, o filme, ele bateu o recorde de pré-venda nas primeiras 6 horas de lançamento, que foi liberado a pré-venda. Nenhum filme consegue bater isso. Nas 6 horas, sendo que, tipo, o recorde, no caso, é dado o título nas primeiras 24 horas e foi em 6, velho. É absurdo.
Foi muito absurdo que o filme todo mundo queria ver. Eu me lembro que no dia que o filme estreou nos cinemas, tipo, em geral, mano, estourou. Meus amigos foram meia-noite ver. Muita gente foi meia-noite ver. No horário do lançamento. Cara, tipo, Me encheu. no dia que foi liberada pra estreia, no mesmo dia tinha cinema no país inteiro que já não tinha vaga. Ingresso. Não tinha ingresso disponível e tudo mais, já tinha acabado tudo. No primeiro dia de pré-estreia que foi liberado. Mano, É absurdo. é muito absurdo, porque nenhum filme acho que vai conseguir bater isso tão cedo. Se pá, nenhum filme vai conseguir bater isso. Avatar, né? A menos um outro filme da Marvel. Ela mesma vai bater o próprio recorde. Mas, tipo, com relação a Marvel, o filme, eles acertaram muito. Eu acho que, por exemplo, se a gente for ver, o crescimento da Marvel é algo muito interessante, porque, por exemplo, você vê os filmes mais antigos, como os filmes do X-Men, por exemplo, que são filmes muito criticados, ou o próprio Quarteto Fantástico, que é péssimo, e você vê o ponto que a Marvel tá hoje. Tipo, você analisa o crescimento da Marvel inteira, desde o começo até o ponto de hoje, você percebe que, tipo, não é só a criação de um filme e tudo mais, é uma evolução inteira em torno de uma criação de um cara lá na década de 60, 50, criando histórias, e você vê o ponto que isso chega hoje. E se eu não me engano, teve uma pessoa que eu não sei se ela, eu acho que ela não morreu, mas se eu não me engano, ela foi parar no hospital de tanto que ela chorou assistindo o filme. Caramba, esse daí era fã mesmo, cara. Eu consigo entender da pessoa, porque dói de ver um personagem que você viu a vida toda morrer, simplesmente morrer em um filme. Eu acho que não é algo que a pessoa se acostumaria tão fácil, porque, pensa bem, a gente assiste tanto filme de alguém e começa a tratar ela como familiar ou algo muito importante na vida, aprende muitas lições, e quando vê morrendo, desaba. Eu acho que o principal problema mesmo do Homem de Ferro atual é porque, por exemplo, a gente sabe que um dia o ator dele vai morrer. Então, tipo, nunca vai ser a mesma coisa você ir assistir os filmes do Homem de Ferro sem ser o Robert Downey Jr. Porque ele sabe interpretar muito bem. Ele basicamente é o Homem de Ferro da vida real. Se você for analisar a HQ, ele é quase idêntico ao Homem de Ferro das HQs. Então, tipo, não é só uma questão da interpretação, é que ele é o rosto do Homem de Ferro nas HQs também. Então não é tipo só a atuação dele, a forma que ele consegue interpretar o personagem e tudo mais. A aparência dele também é quase idêntica ao Homem de Ferro. As HQs. E também você percebe que a aparência, na minha opinião, a aparência do Homem de Ferro nas HQs não coaduna muito assim com a personalidade do Homem de Ferro. O Homem de Ferro é interpretado pelo Robert, eu acho que é bem mais o Homem de Ferro de acordo com a personalidade dele. Porque na aparência do Robert você percebe uma pessoa mais arrogante, o que é algo que define o Homem de Ferro. Diferente da Capitã Marvel, que é algo que me incomodou bastante no filme, na parte da Capitã Marvel, foi isso. Que, tipo, ela é extremamente arrogante, sendo que, tipo, ela é arrogante porque ela quer ser arrogante. Ela não precisa de ter aquela arrogância. Se você for ver, por exemplo, o Homem de Ferro, ele é arrogante porque é algo que define ele. E bem que dizem que na vida real mesmo a Brie Larson, acho que... eu não sei o nome da atriz da Capitã Marvel. Ela é bem chatinha.
sabe? Dizem que ela é enjoada, essas coisas. E bem, isso dá pra ver isso no filme, porque a atuação é boa, ela sabe fazer Capitã Marvel, mas a Capitã Marvel tem uma personalidade bem, sei lá, Se você, não é algo que eu se curto você for parar tanto. pra perceber, na atuação dela, ela traz, eu acho, assim, analisando, né? Na atuação dela, ela traz muito da opinião política dela, por causa da É, personagem e tudo mais. Então eu acho que isso dá uma quebrada na personagem dela, porque, tipo, se você for ver, é tipo, tá, eu entendo a pessoa ter a opinião dela de feminismo, essas coisas e tudo mais, cada um tem a sua opinião. Mas você trazer isso pra algo que, tipo, é um personagem e você tem que deixar de ser o que você é, porque é o seu trabalho que tá ali em jogo. E você traz você para aquilo de uma forma que não aumenta, tipo, pra uma parte boa para aquele personagem. Eu acho algo muito sem graça, que acaba com o lance do personagem. Porque não é a mesma coisa você ver um personagem do jeito que ele realmente é e você ver um personagem politizado pelo ator que faz esse personagem. Não é a mesma coisa. Por exemplo, se a gente for analisar a própria no lado desse, a própria Mulher Maravilha, ela é uma personagem que roda muito uma questão política em volta dela, de feminismo, essas coisas, mas você percebe que na atuação dela, ela atua como a Mulher Maravilha, ela não atua como uma pessoa extremamente politizada, que é contra isso, contra aquilo outro e tudo mais. Você percebe que ela é a Mulher Maravilha. Você olha para a Mulher Maravilha e não vê uma pessoa do cotidiano que a gente vê por aí xingando político no Twitter. é. Tipo, tem gente que não entra no personagem, tem gente que fica com o que ela realmente é de verdade, não com como o personagem deve ser, entendeu? Tipo, como você falou, a Capitã Marvel, ela leva muito mais pro lado politizado dela, né? O lado pessoal da atriz mesmo, do que da própria personagem. Mas, por exemplo, a gente tem que ver também, né, a questão de como vai continuar agora a Marvel, como a Marvel vai caminhar de agora em diante. Porque, por exemplo, com a morte do Homem de Ferro, fica mais complicado eles seguirem com os Vingadores, por exemplo, porque a Marvel inteira é praticamente rodeada em torno do Homem de Ferro. Então, por Já que exemplo, ele é o mais importante da história. exatamente. E, por exemplo, tanto é que o filme começa com ele, né? Mas É, as teorias da volta dele, eu acho que, tipo, tem umas teorias muito boas, mas eu acho que o pessoal tá andando longe demais. Porque, por exemplo, eu acho que o máximo que eles vão fazer para trazer ele de volta, que é o que eu acredito que eles vão fazer, porque, tipo, vai ser um negócio, na minha opinião, vai ser algo sem graça. Tipo, o Homem de Ferro ter morrido no filme de uma forma tão justa assim. Não foi algo tipo, ele morreu mas ele podia não ter morrido. Foi algo que você vê o significado da morte dele. Não é tipo uma morte que você olha e vê que foi algo banal. Então, então. eles trazerem o Homem de Ferro de volta, como o Homem de Ferro mesmo, eu acho que perderia toda a magia, entre aspas, do sacrifício que ele fez em dar a própria vida para acabar com o Thanos e tudo mais. Ia perder toda o lado de justiça e tudo mais que ele teve nessa parte de a própria vida. Então, por exemplo, eu acredito que a volta dele vai ser algo mais tipo. Porque, por exemplo, se você for analisar, no final do filme ele tem uma parte que a Pepper e algumas outras pessoas veem, como a filha dele, por exemplo, veem uma gravação dele falando se desse errado as coisas e tudo mais.
Então o Homem de Ferro já sabia que ele ia morrer. Então algo assim, não custa nada ele ter transferido a consciência dele para um computador e, por Tipo exemplo, Jarvis. substituir a sexta-feira. Ou, por exemplo, um exemplo já existente, eu não lembro o nome dele agora, mas aquele doutor que trabalhava com o Caveira Vermelha. Se você for ver em um dos filmes do Capitão América, se eu não me engano, eu acho que é o Soldado Invernal, eu não tenho certeza, mas você vê que naquela época, no meio da Segunda Guerra Mundial, ele pegou a consciência dele e transferiu para um computador, não exatamente no meio da Segunda Guerra Mundial, um pouco depois, mas ele transferiu a consciência dele para um computador de forma que ele podia controlar quase tudo no complexo que ele estava. Então, tipo, se naquela época eles podiam fazer isso, o que custa o Homem de Ferro, com toda a tecnologia que ele tem hoje, poder ter feito a mesma coisa, ou até melhor? Então, porque a última coisa que ele deixou foi um holograma, sabe, dizendo tudo que ele dizia lá, tudo que ele pensava, que ele realmente sabia que ia morrer, porque só tinha uma possibilidade de eles ganharem, e ele sabia que ele ia ter que usar as joias e sacrificar pra tudo dar certo. Pra salvar a Pepper, a filha dele, o Peter e o resto Do universo. do povo da Marvel, do universo, Mas, por exemplo, eu acho que, por exemplo, tem personagens que eles apareceram muito pouco no filme, mas eles tiveram uma aparição excepcional, na minha opinião. Por exemplo, o Doutor Estranho. O Doutor Estranho, por exemplo, também. A própria Feiticeira Escarlate também, a aparição dela foi muito boa. Mas foi algo, tipo, magnífico o filme em si. Porque é algo que, por exemplo, eu fui assistir o filme sem pegar nenhum spoiler e sem ter assistido o trailer, para ter uma experiência completamente sem saber nada do que estava acontecendo, e para mim foi algo totalmente surpresa. Na verdade, eu já tinha assistido um dos trailers, ou assisti o primeiro trailer, mas fazia muito tempo. Eu assisti quando lançou o trailer, então eu não lembrava de nada, eu só sabia poucas coisas do filme. Então foi algo muito impactante o filme. Foi algo extremamente surpreendente. Cada uma das coisas que aconteceram no filme. E também a parte de você, por exemplo, eu, por exemplo, fui assistir na estreia. A imersão que eu tive com o filme foi muito maior porque a sala estava lotada. Então você tinha também a reação das outras pessoas, o que te dava uma imersão maior ainda ao sentimento que o filme traz para você. O filme, ele consegue, tipo, muito bem impactar as pessoas que estão assistindo. Principalmente quem viu na estreia, ficou totalmente surpreso com o que aconteceu, igual você falou. Porque o filme consegue mexer no emocional da pessoa lá no fundo. Pegar aquilo, trazer e fazer a pessoa chorar, fazer a pessoa sentir surpresa, raiva, todos os sentimentos desse filme, de tão bom que é. Até mesmo a pessoa que não tá dentro do universo da Marvel. Então, mesmo quem não assiste muitos filmes da Marvel, quem não tá acostumado, vai ver que no fundo isso tem um significado importante, tem o seu lado, a mensagem que eles querem passar, assim. E eu acho que eles não vão trazer de volta o Homem de Ferro, porque ele se sacrificou. Pelo menos não em forma humana, né? Eu acho que não iria caber muito bem, ia ser um furo. Ia ser um erro da Marvel. Ia ser um erro. Porque eles iam quebrar totalmente a ideia do que é o ato dele. Mas, por exemplo, eu acho que com tudo isso que tá acontecendo com a Marvel agora, eu acho que eles vão voltar com muitas coisas e vão dar muito... eles vão dar muita visão, por assim dizer, a alguns personagens que eles têm um valor muito bom, eles são ótimos personagens,
e foram pouco valorizados. Por exemplo, se a gente for ver os filmes do X-Men, a gente tem, por exemplo, o Magneto, que analisando de acordo com a Marvel, ele tem poder limitado. Então ele pode fazer ele pode literalmente controlar tudo no universo. Então o Magneto é um vilão que chega aos pés do Thanos, por exemplo. É um vilão que seria digno de substituir o Thanos em uma nova saga. Ao invés de ser os Vingadores contra o Thanos, seria os X-Men contra o Magneto. E eu acredito que eles vão voltar com o X-Men agora, só que de um jeito bom, por causa que os filmes anteriores eles não foram muito bem recebidos. Não foram muito bons. Não foram muito bem recebidos, assim. Eu acho mais uma coisa que, tipo, eu acho que a Marvel não vai trazer o Magneto como vilão de um filme dos Vingadores, alguma coisa assim, porque as pessoas mais leigas conhecem ele principalmente pelos filmes do X-Men. E eu acho que não ia caber muito bem. Eu acho que um dos principais erros mesmo com relação ao X-Men foi a escolha dos atores. Porque, por exemplo, você olha pro ator que faz o Magneto e você não vê o Magneto, você vê um cara qualquer. Por exemplo, eles deviam pegar atores que a escolha dos atores, a questão da aparência, você percebe que é algo que influencia bastante, porque você vê o personagem, o que faz com que seja algo muito mais impactante. Por exemplo, tem muita gente falando mal do Tom Holland como Homem-Aranha, porque tem muita gente falando que é modinha e prefere os atores anteriores. Mas você olha pro atual Homem-Aranha, você olha pro Tom Holland e você vê o rosto do Homem-Aranha. Se você olhar, por exemplo, o Tobey Maguire, você não vê exatamente o Homem-Aranha. Você vê um personagem qualquer. Não é exatamente o Homem-Aranha, é um outro personagem. E a atuação, por exemplo, interfere muito, porque você vê o Homem-Aranha do Tom Holland e a atuação dele é de um Homem-Aranha muito mais brincalhão, assim, tudo mais. O que realmente o Homem-Aranha é. Os anteriores, eles eram Homem-Aranhas mais sérios, assim, mais voltados com o objetivo deles. Então, mesmo se, por exemplo, o Tom Holland, não é só pela aparência dele, é pela atuação dele também. Porque mesmo se ele atuasse, se fosse o Tom Holland, mas a atuação dele, por exemplo, fosse a mesma do Tobey Maguire, você não veria o Tom Holland como Homem-Aranha do mesmo jeito que muitas pessoas não vê o Tobey Maguire como um Homem-Aranha. Tipo, o que eu acho do Tobey Maguire é que nos filmes ele tinha uma pegada muito mais séria. Sim. Tinha algumas cenas que ele brincava de vez em quando, mas não foi tudo. Ele não era aquele garoto ingênuo igual o Homem-Aranha é, sabe? Até porque o Tobey Maguire, ele também não tem de um adolescente, por exemplo. E o Homem-Aranha tem uma atitude de um moleque de 15 anos. Ele é mais infantil, até porque é a idade dele. Então, por exemplo, eu acho muito interessante a pegada que eles dão pro Homem-Aranha nos filmes, assim, não fugindo da atuação do Tom Holland e tudo mais, na questão de roteiro e tudo mais, porque você vê que o Homem-Aranha, ele é bastante dividido por ele ser um garoto muito jovem e ser um herói ao mesmo tempo. Então você percebe essa divisão dele, porque ele tem a mentalidade dele muito criança ainda, mas também tem a mentalidade dele muito adulto de ser um super-herói. Então você percebe muito essa divisão no Homem-Aranha nos filmes. Por exemplo, quando o Homem-Aranha volta no final do Ultimato e ele dá um abraço no Homem de Ferro, você percebe que tem um lado mais
um lado um pouco infantil nessa parte também, mas é um lado mais adulto por uma questão sentimental do Homem-Aranha. Eu percebi que nessa cena que o Homem-Aranha começou a abraçar o Tony, né? Mano, eu senti que o ator que tava... O Tom Holland, ele tava realmente triste. Eu também Não era acho. só o Homem-Aranha no filme, era o ator. O ator tava se importando. Porque, tipo, sabe, tu atua como um herói e você consegue fazer isso muito bem e acaba pegando a personalidade dele e acaba se emocionando com isso. Fora que, por exemplo, eu não tenho certeza, mas eu acho que pro Tom Holland o Robert é tipo uma inspiração pra ele como ator. Igual o Tony Stark por é pro exemplo, Peter. Em uma entrevista do Tom Holland, ele fala que quando ele foi fazer o teste para ser o Homem-Aranha, ele teve uma completa surpresa. Ele ficou completamente assustado e começou a tremer, esse tipo de coisa. Porque a pessoa que ia entrevistar ele para fazer o papel do Homem-Aranha era o próprio Robert. Na hora que ele entrou, não era o Robert, era um dublê. Mas ele acreditou que era o Robert, então, tipo, você percebe que ele realmente estava triste por causa do fim do filme e tudo mais. Ainda mais que ele não ia mais fazer filmes com Robert Downey. Talvez, né? Porque ele pode ter uma participação em Homem-Aranha Longe de Casa. Como, sei lá, um holograma. Alguma coisa que ele tinha deixado para o Peter. O próprio traje, por exemplo, do Homem-Aranha pode ter alguma coisa escondida e ninguém sabe, porque tinha muita coisa no traje que ninguém sabia no traje atual. Por exemplo, a parte que ele tem a questão da Aranha de Ferro. É algo que muita gente esperava, mas muita gente também não esperava que ele... Por exemplo, o próprio Homem-Aranha não esperava que ele tinha a Aranha de Ferro. Ele tinha o traje da Aranha de Ferro. Pra ele era só o traje normal. Até porque quando você for ver Homem-Aranha... Caramba, esqueci o nome do filme. É De Volta ao Lar. Ele não sabia usar direito a roupa do Aranha de Ferro. Ele ficava confuso e não sabia dos comandos que a mulher dizia lá. Aí dá pra gente perceber que ele não esperava que ele tinha Aranha de Ferro. Eu achei que... sei lá. Eu sei que ele ficou muito confuso. Eu acho que eles fizeram no filme também, que deu uma boa imersão. Foi algo que muitas pessoas não conseguiram reparar. Mas é a questão, por exemplo, dos easter eggs, que também deram uma certa imersão no filme também. Que, por exemplo, quando o Tony Stark e o Capitão América voltam lá pro passado para poder conseguir a joia, porque eles perderam, para conseguir o Tesseract e tudo mais. E a gente percebe, por exemplo, a parte da conversa do Tony com o pai dele. Vai acontecendo no filme, no passado, por exemplo, você tem uma imersão muito grande. Fora que os easter eggs também foram algo que eu particularmente achei uma sacada muito boa, que eles colocaram alguns easter eggs. Teve uns que foram perceptíveis, mas, por exemplo, o do capacete do Homem-Formiga, eu particularmente não esperava que ia ter o capacete. E eu achei algo bem impressionante eles terem trazido algo tão antigo quanto o primeiro capacete do Homem-Formiga pro filme, que é algo tão atual. É algo de uma década tão antiga assim, eles trouxeram pro filme de 2019. Eu achei assim que a Marvel, quando fez esse filme, ela pensou muito nos fãs e o que eles iam pensar do filme. Aí ela acabou botando esses easter eggs pra
pra conseguir agradar os fãs, e até quem não é fã iria gostar de descobrir depois disso. Porque eu achei que foi muito bom eles fazerem isso, pros fãs descobrirem mais a história, lembrar um pouco do passado. Eu achei que a Marvel acertou em quase tudo desse filme. Teve algumas atuações que não foram muito boas, mas eu achei ótimo. E sério, se fosse pra dar uma nota, eu daria nota 5 de tão bom que é. Eu acho que, por exemplo, a gente tem que pensar também, por exemplo, até agora a gente não falou sobre o Thor, né? E o Thor, ele foi com os Guardiões da Galáxia, então a gente tem algo pra esperar disso, né? Porque A gente pode estar recebendo um novo filme deles, do Guardiões da Galáxia. Já foi anunciado o terceiro filme dos Guardiões da Galáxia. O volume 3 já foi anunciado. E então, tipo, a gente tem algo a esperar do Thor no filme, a participação dele no filme, talvez. E, por exemplo, eu acho que deve ter acontecido alguma coisa no passado no final do filme, com o Capitão América voltando para devolver as joias pro passado e devolver o Mjolnir também. Eu acho que provavelmente teve alguma modificação no tempo envolvendo isso, por causa que teve um espaço de tempo que as joias não estavam lá, né? E se a gente for ver, por exemplo, no trailer do próximo Homem-Aranha, a gente percebe isso, que é dito no trailer, que meio que abre uma espécie de buraco no tempo, onde eles podem meio que viajar entre dimensões. O que tem muita gente teorizando que vai ser a volta do Homem de Ferro pro espaço cinematográfico dos Vingadores. Não, na verdade é o universo cinematográfico da Marvel. Sim. Mas com o Homem de Ferro vai ter uma sequência dos Vingadores, porque os Vingadores sem o Homem de Ferro não são os Vingadores. Então, de certo modo, é uma volta pros Vingadores. Tipo, eu acho que pode ser um filme que seja um spin-off, sabe? Sei lá, de alguma história dos Vingadores. Algum novo filme solo do Homem de Ferro, com o Robert Downey Jr., claro. Sim. Pra dar uma explicada na história, trazer o personagem mais uma vez, né? Sim. Dar um desfecho pra essa história, tipo... Porque eu acho que Vingadores Ultimato deixou alguns assuntos abertos, entendeu? O que aconteceu depois disso? O que vai acontecer com a Pepper, a Morgan? O que acontece com o Homem-Aranha? O que ele faz? Eu acredito que, por exemplo, o filme do Homem-Aranha, pelo trailer, a gente já sabe que acontece muito pouco próximo do Ultimato. Mas, por exemplo, a gente pode analisar que, por exemplo, no Guardiões da Galáxia, provavelmente eles vão ter um salto temporal muito grande. E existe a possibilidade de surgirem outros filmes em que eles vão trazer algum personagem como Homem de Ferro. Por exemplo, a gente não sabe ainda, mas talvez eles possam decidir lançar um novo Doutor Estranho. E talvez com isso eles coloquem uma participação do Homem de Ferro no filme. Ou, por exemplo, no próprio Homem-Aranha. Porque o filme inteiro, do trailer inteiro do Homem-Aranha, a gente percebe o Homem de Ferro no filme, né? Porque, tipo, eu acredito que o Homem-Aranha, a partir de agora, ele vai ter uma modificação como personagem por causa da perda do Homem de Ferro. Por exemplo, o lado dele dentro dos Vingadores, que ele foi nomeado membro dos Vingadores. Então ele, como membro dos Vingadores, vai ter uma ação muito diferente do que a gente esperava que ele tivesse por causa da morte do Homem de Ferro, que é algo que ninguém esperava que fosse acontecer. Eu acho que nos próximos filmes ele vai ter um amadurecimento,
como O Tom personagem. Holland também vai amadurecer junto. Sim, Ele vai conseguir incorporar melhor o personagem. Mais do que já é, né? Porque ele consegue. ele é o próprio dublê, né? É. Ele é basicamente. Pra mim, O que ele foi eu o melhor acho, ator do Homem-Aranha. o que eu acho até melhor, por exemplo, eu acho que dá uma certa diferença ele ser o próprio dublê, porque você percebe que, por exemplo, é o Homem-Aranha o tempo inteiro. Porque tem alguns filmes assim que você tem a ação de um dublê e você percebe que pela atuação do dublê não fazendo a parte de ação e tudo mais, mas algumas outras partes que você percebe, por exemplo, no temperamento do personagem e tudo mais, você percebe um pouco que não é aquele personagem. Pra você é como se fosse outra pessoa. Ou no Homem-Aranha você não percebe isso. Por exemplo, eu acho até interessante no Guerra Civil, quando o Homem-Formiga tá gigante e o Homem-Aranha tá no meio da batalha lá e tudo mais, e ele tá conversando com todo mundo, falando de algo no meio da batalha, no meio da guerra, ele tá conversando. Aquela cena que ele tá assim, se enrolando em volta do Homem-Formiga, e você vê ele estendendo um braço e mandando um joinha pra alguém. É algo que você percebe por causa, talvez por causa de ser o Tom Holland que faz a própria parte de dublê, e tem essa imersão do personagem até nessas cenas. Sim. Eu, tipo. Ele nesses filmes, tipo Guerra Civil, sabe? Que ele mostra seu lado mais infantil, adolescente, ingênuo. Ele mostra o seu. Aí agora nesse filme, aí tipo, de filme em filme ele foi amadurecendo. Dá pra perceber isso. Você percebe também que ele foi amadurecendo não só como pessoa, como herói, mas também foi amadurecendo junto dos poderes dele também. Porque você percebe que no momento em que ele no Guerra Civil, você percebe que ele era mais ingênuo, como você falou e tudo mais, e ele, por exemplo, ainda não tinha o sentido aranha. A partir do Guerra Infinita, que ele desenvolve o sentido aranha, você percebe que ele tem um amadurecimento. Pode ter sido causado pelo amadurecimento dos poderes dele e tudo mais, e ele, a partir como os poderes deles vão amadurecendo e vai tendo mais poderes e tudo mais, ele vai percebendo que ele não é só aquilo que ele acha que ele é algo muito maior do que o que ele realmente é no exato momento. Porque, por exemplo, até ele desenvolver o sentido aranha, ele é só um garoto com tecnologia, com um pouco de tecnologia. Depois disso, ele se tornou outra pessoa. Você percebe que ele deixa de ser só um garoto que quer ajudar a vizinhança, e sim ele se torna um pouco mais um super-herói por causa do amadurecimento como pessoa, como herói, e dos poderes dele também. Então, pensa só. Ele, no começo, quer ajudar as pessoas da cidade dele e tal, só que daqui a pouco ele tá salvando o universo, entendeu? Se você for parar pra olhar. Ele parece que não percebe isso. Você percebe muito que ele... talvez seja uma forma dele de encarar tudo que acontece dos problemas. Mas é o Homem-Aranha, né? A gente tem que ser assim, e se não fosse assim, não seria o Homem-Aranha. Porque, por exemplo, você percebe que personagens que têm um potencial muito grande, ou que têm poderes que, mesmo sendo poderes como o Homem-Aranha, que ele não tem poderes extremamente assim, como por exemplo, o próprio, no lado da DC, o próprio Superman, que ele solta laser pelo olho.
O Neon, você percebe que, por exemplo, não é a mesma coisa do Homem-Aranha, mesmo ele tendo poderes que podem ser algo muito grande, mas comparado com outros poderes, são coisas bem insignificantes, por assim dizer, comparado com outros poderes de outros personagens, é algo... Mas você percebe que ele tem os poderes dele não são só poderes comuns, assim, só estão lá e dão ajuda, né? São poderes que realmente influenciam nele como super-herói. Realmente. Ele aí ao longo dos filmes ele vai amadurecendo com seus poderes junto, ele vai melhorando, consegue usar eles melhor. É muita coisa que acontece com ele, é uma transformação, intensa que acontece com o Homem-Aranha. E junto com o Tom Holland também, né? Ele melhora como ator. Praticamente, na verdade, não só o Tom Holland, né? Todos os atores, porque o próprio Robert ou o ator do Capitão América, todos os atores você percebe que eles foram amadurecendo junto dos personagens, assim, porque você vê que a partir do decorrer dos filmes que foram surgindo, os personagens foram ficando muito mais com a cara daquele personagem mesmo, deixaram de ser algo que era aquilo que estava lá. O próprio Homem de Ferro, por exemplo, se você analisar o Homem de Ferro, desde o primeiro Homem de Ferro até o Homem de Ferro atual, você olha e não é o mesmo Homem de Ferro. É uma pessoa completamente diferente. A gente tem que levar em conta também o contexto dos filmes. Por exemplo, a gente percebe que o Homem de Ferro mudou muito a partir do primeiro Vingadores, que você percebe que ele teve um abalo muito grande, que ele ficou com trauma e tudo mais por causa do acontecimento da invasão alienígena. Mas também a invasão do Loki. Também tem a evolução dele como ator, por exemplo, que foi evoluindo junto do Homem de Ferro, até por causa da situação que ele estava antes de começar a interpretar o Homem de Ferro. Então você percebe essa evolução dele como o personagem, como ator também. Exemplo, o Homem de Ferro, no primeiro filme, ele era um cara totalmente arrogante, era num nível bem maior do que é hoje, entendeu? Hoje ele é arrogante, mas é arrogante no nível que é algo, por exemplo, o nível de arrogância antigamente do Homem de Ferro, a gente pode comparar com o da Capitã Marvel. O nível de arrogância do Homem de Ferro hoje é algo que é o que tá dentro do padrão de quem realmente é o Homem de Ferro. Por exemplo, no Vingadores, que o Capitão América chega pra ele e fala que ele é só um homem com armadura e pergunta pra ele sem isso o que ele é. E ele fala que ele é gênio, milionário, filantropo, playboy e tudo mais. Porque não ele é arrogante nessa parte, mas não é uma arrogância que ele não tá fugindo do limite. Ele tá dentro do limite da verdade. Porque é o que ele realmente é. Se você for analisar, por exemplo, a questão de inteligência, comparado o Tony Stark com personagens da própria Wakanda, que eles têm uma tecnologia superior ao Homem de Ferro, mesmo com toda a tecnologia que eles têm, eles não conseguem fazer o que o Homem de Ferro é capaz de fazer. Tem coisas que eles conseguem que o Homem de Ferro não é capaz, mas tem muitas coisas que eles não conseguem fazer e o Homem de Ferro consegue, mesmo não tendo a tecnologia que eles têm. Você percebe que ele tem um domínio da tecnologia deles mesmo, que ele nunca nem tem tecnologia, e ele já tem um domínio dela. Porque o Homem de Ferro não é só uma pessoa que tem um certo conhecimento tecnológico. Ele é realmente um gênio da Marvel.
tipo, ele que ajuda em vários filmes, muitos filmes. E se você for parar pra olhar, ele nos primeiros filmes... Vamos supor uma pessoa que nunca viu um filme da Marvel, vai assistir os primeiros Homens de Ferro. Ela vai pensar que esse cara é só um babaca e todo mundo trabalha pra ele, mas não. Vai reparar ao longo do tempo que não, ele é realmente um gênio, ele realmente faz tudo sozinho e é inteligente. Ele é o personagem necessário pra Marvel. É. Porque por isso, tanto é o que define o fato de que muitas pessoas, as pessoas que acham que tem quase certeza que não vão trazer o Homem de Ferro de volta de nenhuma maneira, que os Vingadores acabou aí, pessoas que acham que acabou aí, porque sim, o Ferro não é a Marvel, porque você percebe que a tecnologia que a SHIELD, por exemplo, tem hoje, parte dela é por causa do Homem de Ferro. A tecnologia que eles usaram para voltar o tempo pro Homem de Ferro. A própria sede dos Vingadores foi o próprio Homem de Ferro que construiu, então sem o Homem de Ferro os Vingadores não são os Vingadores de jeito nenhum. Mas, por exemplo, voltando agora para Capitã Marvel um pouquinho, tá certo que foi algo para poder fazer jus ao personagem e tudo mais, easter egg, mas eu particularmente não gostei muito do cabelo dela depois que ela cortou o cabelo no filme. E eu também acho muito interessante que no meio de uma guerra que pode condenar o universo inteiro, ela tem tempo para cortar o cabelo. Isso que eu não entendo nos filmes, né? Tipo, no meio bem que o Falcão faz uma piadinha. O Falcão fez uma piadinha. O universo tá em jogo. E eles tiram tempo pra poder cortar o cabelo, fazer a barba, essas coisas. Então, por isso que se você for reparar no meio do filme, né? O Falcão, ele chega e fala: e aí, tá? Calma. Ele faz uma piada lá que ele faz tipo assim: e aí? Ele tá cortando o cabelo de novo e ela fica meio sem graça, começa a rir. Me corrija se eu estiver errado, porque foi assim que eu me lembro. Mas, por exemplo, o filme teve coisas que foram muito inesperadas. Por exemplo, a volta do Homem-Formiga. A maior parte das pessoas achou que ia ser assim, a Capitã Marvel ia trazer o Homem de Ferro de volta e ele ia buscar o Homem-Formiga. Mas não, foi um rato. O rato que salvou o universo. Na hora que eu vi que foi um rato que trouxe ele de volta, eu coloquei a minha mão na minha cara e falei: não é possível que é um rato que vai trazer ele de volta. Não, e você poderia falar outra coisa: não é possível que é um rato que vai salvar o universo. Também. Mas tipo, é um simples rato, tá ligado? Ele não tem consciência de nada. E assim, eu não tô dizendo que foi uma cena ruim. Eu acho que foi melhor do que se o Homem de Ferro tivesse ido lá e buscado o Homem-Formiga, seria algo muito sem graça. É algo que todo mundo já esperava. Quando é algo surpreendente no filme, é algo que é muito melhor. Quando é algo surpreendente do que quando é algo que todo mundo espera. Porque além de ser algo que você não espera, é algo que te marca no filme também. Porque, por exemplo, não tem ninguém que assistiu. Talvez exista alguém, mas são poucas pessoas que existam que assistiram um filme e não vão lembrar que um rato salvou o Homem-Formiga. Aí, tipo, a pessoa fica... Não dá pra entender. Eu sei, a Marvel podia ter feito qualquer outra coisa pra trazer uma formiga de volta, mas eu achei muito bom eles terem feito isso com um rato. Eu acho que de todas as coisas que eles podiam ter feito pra trazer o Homem-Formiga de volta, essa é a melhor. Não tinha nenhuma que poderia ser melhor do que essa. Porque eu achei genial. Porque, assim, quando eles fazem algo que você não espera, é algo mais impactante, assim.
Porque não é algo que tipo você acredita que vai acontecer, então é tipo um tapa na cara quando pra mim foi tipo um tapa na cara quando apareceu eu fiquei porque é algo totalmente inesperado que ninguém espera. Porque é um simples rato e ninguém espera que um bicho que nem tem consciência vai ter uma ação tão importante assim no filme. Porque se você for analisar, se o Homem-Formiga não tivesse voltado, acontecido o que aconteceu de irem atrás do Thanos, de souberem a questão de voltar no tempo e tudo mais. Então o Homem-Formiga é um dos personagens mais importantes do filme, no caso. Por exemplo, eu não gostei na questão da Capitã Marvel e tudo mais. Ela é extremamente arrogante e tal, mas teve uma cena que eu percebi que o Thor conseguiu ser mais arrogante do que ela. Por causa que tem um momento que ele fala que ele matou o Thanos. Realmente foi ele que matou o Thanos. Mas o Thanos estava sendo preso por ela. Então, tipo, é igual você, por exemplo, é igual um carrasco. O carrasco, sei lá, ele pode. Vamos supor que um carrasco ele mata um rei que era o cara mais, tipo, destrutivo, que todo mundo pensava que ninguém poderia matar ele. E o cara fica se gabando por isso. Ele mata o cara numa guilhotina. Tipo, ele fica se vangloriando por algo que não foi bem ele que fez. O cara. Porque o cara tava preso, então a única coisa que ele fez foi descer o machado no Thanos. Então assim, não foi bem assim ele quem matou o Thanos. Assim, de uma forma ele literalmente matou ele. Mas de uma forma analisando assim o que aconteceu, não foi bem ele quem matou. Até porque a morte do Thanos no começo do filme eu acho que foi algo desnecessário. Mas foi algo que foi desnecessário terem matado o Thanos, porque ele tava com as joias, ele já tinha falado e tudo mais que não tava com as joias, que tinha destruído elas. Mas se o Thor não tivesse matado o Thanos, o Thor não seria o personagem que ele é agora. Ele seria outra pessoa. Como herói. Tipo, eu não achei exatamente o furo, algo que estragou o filme, a morte do Thanos no começo. Porque o Thor, dava pra ver que ele tava alterado por causa dos acontecimentos de Guerra Infinita. A própria morte do irmão dele, por exemplo. Que o Thanos matou o Loki. Mas você percebe que, por exemplo, assim, eu digo que foi desnecessário pro segmento até a finalização do Thanos. Mas pro personagem do Thor foi algo necessário porque é algo que definiu ele. A parte que vê o Thor deixando de ser um personagem completamente sério, assim como outros personagens, esse personagem é um pouco mais cômico. Quando ele volta e ele encontra a mãe dele, você percebe se tornou um pouco mais cômico e só aquele super-herói que tá lá pra fazer o que ele tem que fazer. Naquela cena que ele encontra a mãe dele, tipo, a mãe dele queria que ele continuasse e que completasse os objetivos dele e deixou ele pegar a joia. Que no caso era o Éter. Eu acho, tipo, tudo no filme tem. Eu acho interessante que depois do lançamento do filme fizeram um negócio assim, né, com os melhores horários para você poder ir no banheiro. Mas todas, na minha opinião, tipo, até cenas que são mais irrelevantes pro filme, elas são
o segmento do filme. É, Por exemplo, aquela parte lá que se passa 5 anos, que fala. Eu acho que esse é um dos momentos. Falam que é um dos momentos para você ir no banheiro. Mas você precisa de ter. É algo que, tipo, você não precisa necessariamente saber do que aconteceu no filme, mas é algo que tem uma relevância no segmento do filme. Porque, por exemplo, a pessoa, ela, antes de chegar, passaram 5 anos, ela pega e vai no banheiro. Aí aparece o Thor gordo. Ela fica, como que de um dia pro outro o cara engordou tanto? então. Aí alguém ia ter que explicar, e essa é a coisa mais chata de todas. Eu acho que Não é nem essa questão, porque, tipo, a pessoa tem que prestar atenção no filme todo pra entender, e não ficar pulando de parte em parte. Porque até as cenas mais irrelevantes têm os segredos mais importantes, entendeu? sim. Por exemplo, tem uma parte do filme que tinha muita gente, assim, né? Por exemplo, um colega meu me contou que aconteceu que uma criança tava no cinema. Eu acho que isso foi um dos principais. Na minha opinião, eles terem colocado isso no filme pode ter sido um problema pro segmento da paz dentro do cinema. Que foi eles terem colocado Fortnite no filme. Porque muitas crianças indo assistir o filme. O filme classificação 12. Um colega meu, por exemplo, ele me contou que ele foi no cinema e quando apareceu o Fortnite, o garoto começou a gritar. O garoto que tava numa sala que ele começou a gritar igual um louco, que era Fortnite, como se ninguém soubesse. Ou como se todo Mano, mundo tivesse sabido que era Fortnite. eu fiquei com uma raiva dele. Tipo, E eles falaram, olha Fortnite. Eu fiquei tipo, cala a boca, vamos prestar atenção. o pior, eu acho que esse é o principal problema, né? Porque, por exemplo, na cena que. Teve muitas cenas que as pessoas. Eu, por exemplo, quando o Thor levanta o martelo, eu bati palma no meio do cinema, mas. É que foram cenas que eles andaram um pouco com a paz do decorrer do filme, do cinema, paz entre aspas, mas. Tipo, a cena acaba gerando esse, esse fim da paz no cinema, por exemplo, mas é mais por causa das pessoas que estão assistindo o filme. Por exemplo, quando eu tava no cinema, na fileira que tinha atrás de mim, tinha alguns homossexuais. E quando apareceu o Thor sem camisa, eles começaram a gritar igual uns loucos por causa que o Thor tava sem camisa. Tá certo que depois eles tiveram uma reação bem engraçada por causa que mostrou o Thor andando acima do peso, né? Então a reação deles foram muito boa. Foi muito boa a reação deles. Eles começaram a gritar, chamando o Thor de gostoso, e aparece o Thor com aquela barriga gigante. Mas é algo mais pelas pessoas que estão no cinema. Então, tipo, eu acho que o problema das pessoas no cinema é que elas vão e sem pensar nas outras pessoas que estão no cinema com elas. Porque tem pessoa que tá lá pra zoar mesmo, mas tem pessoa que tá lá pra assistir o filme. Porque, tipo, o cinema, o ingresso não é barato. Por exemplo, no Cinemark, o ingresso da inteira, eu fui na estreia, que no caso foi na quinta-feira, o ingresso da inteira, por exemplo, é R$ 24. Eu achei um absurdo, porque teve gente que tava no cinema e tava usando o celular o tempo inteiro. Tipo, a pessoa pagou R$ 24 só do ingresso, fora pipoca e refrigerante, fora a cancellação do 4G também, pra ir pro cinema pra ficar usando o celular e atrapalhando as pessoas no caso. Porque, querendo ou não, é algo que incomoda, que atrapalha, porque, tipo, tem gente que acha que é exagero, mas é algo que atrapalha, porque às vezes você acaba desviando o foco por causa que você vê a luz no meio de tudo lá, você acaba perdendo o foco do filme, então atrapalha você assistir o filme. Outra coisa que eu acho muito chato
igual você falou da cena do Fortnite, é que tem cena que é digna de bater palma nesse filme, mas eu já vi outros filmes da Marvel que foi muito desnecessário as crianças começarem a gritar no meio do cinema, começaram a falar assim, vai Capitão América, ganha o Homem de Ferro, eu ficava tipo, dava vontade de matar a criança. Desculpa, mas é Eu isso acho mesmo. que o problema mesmo é que das pessoas no cinema é que elas não entendem que tem gente que tá lá pra ver o filme, mas acabam atrapalhando. E aí, às vezes, você perde algo do filme. Por exemplo, teve coisas do Ultimato que eu acabei não pegando por causa que. Sabe quando você pensa algo do filme, aí você, por exemplo, você pensa em algo, e aí você tá com alguém, vamos supor, você está assistindo o filme com um amigo seu. Você comenta com seu amigo alguma coisa, mas você e tipo, tem uma pessoa que ela faz a coisa, só que ao invés dela falar baixo, ela fala gritando pra pessoa que tá do lado dela. Tipo, pro cinema, sabe? É E muito algo que irritante, atrapalha. muito irritante mesmo. Acho que é uma das piores coisas que tem gosto de cinema é isso. Mas, por exemplo, se a gente for ver o desandar agora, agora, eu acho que tem muitas coisas que eles podem estar a utilizar, porque eu acho que, por exemplo, o que eu vou falar agora seria uma coisa de graça, mas mesmo assim é algo que eles têm a favor deles para poder usarem. Por exemplo, o Ultron, porque o Ultron ele era uma inteligência artificial. Então ele tinha acesso à internet e coisas. Então existe uma chance do Ultron voltar ainda, por exemplo. Ele pode voltar, tipo, como algum computador, alguma coisa e tentar fazer de novo o império dele. Por exemplo, se a gente for analisar, tem muitas. A principal teoria das pessoas é que o Homem de Ferro vai voltar como uma inteligência artificial. E se, por exemplo, acontecer isso e o Ultron entrar também no sistema que está o Homem de Ferro, gerando um conflito entre os dois, fazendo com que possa extinguir o Homem de Ferro para sempre do universo da Marvel. Faz sentido essa daí. Porque o Thanos ele dizimou metade do universo, das pessoas assim, e tudo mais. Só que o Ultron não é uma pessoa, ele é inteligência artificial. Ele tá, se ele tiver transferido a consciência dele para algum lugar, ele ainda tá vivo por aí. Fora que, por exemplo, Agora que você falou, pode ter um desenvolvimento em algum filme de algum personagem específico. Porque a gente tem filmes assim que são voltados para um personagem específico, como Capitão América, Homem de Ferro, esses filmes. E pode ter algum desenvolvimento em algum filme dele. Por exemplo, sei lá, o Pantera Negra, que eles têm bastante uso de tecnologia. Ele pode ter um desenvolvimento como afetando a tecnologia deles, por causa ele pode estar por aí ainda e ele tem acesso à tecnologia. Apesar de, por exemplo, ter muitos personagens que eles morreram no filme, o que é algo que, por exemplo, e teve muita modificação de personagens por causa dos acontecimentos do Ultimato. Então tem muita coisa que a gente não pode esperar do filme, do que vai acontecer com a Marvel a partir de agora. Por exemplo, a gente percebe o fim do Gavião Arqueiro e o surgimento do Ronin, né, que é a evolução do Gavião Arqueiro. Eu ainda não entendi muito bem como é que ele virou Ronin, porque, tipo, eu não prestei muita atenção nessas partes. É porque, na verdade, não explica muito bem que, assim, de acordo com as HQs, eu acho que de acordo com as HQs não é pelo mesmo motivo que ele se transforma no Ronin, mas você percebe, ele se transforma no Ronin por causa que da família dele inteira morre no filme. Então tem essa questão de que ele fica com uma mágoa dentro dele por causa que a família dele toda morreu.
e ele continuou vivo, e ainda assim tinha pessoas matando outras pessoas, então ele se transforma no Ronin, que vai atrás dessas pessoas. Eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que se a Disney não for fazer isso, eu acho que seria muito bom para eles, porque a gente sabe que a Disney agora vai ter um sistema de streaming dela, onde vai ter séries dela, por exemplo, já foi anunciada uma série do do, do Falcão como Capitão América e o Buck, que vai ter uma série deles. Então, por exemplo, eu acho que eles darem um desenvolvimento ao Ronin em uma série, por exemplo, eu acho que seria uma sacada muito boa deles. Séries é algo que quando é da Marvel, é algo que traz uma grana boa, assim, quando é uma série bem feita. Por exemplo, o Se você Demolidor. for. O O Demolidor. Demolidor é uma série da Marvel, é uma série da Netflix com parceria pela Marvel e tudo mais. Só que é uma série magnífica. É algo que é digno de ser um filme, por exemplo. Então, assim, se eles souberem trabalhar bem, é algo que vai ser magnífico. E, por exemplo, a Marvel tem muita coisa por a gente esperar. Por exemplo, os irmãos russos, né? Eles falaram que eles conseguiram uma autorização da Disney para poder fazer o Deadpool como realmente é o Deadpool nas HQs. Então, por exemplo, não vai ser o mesmo Deadpool que a gente vê no cinema lá, com aquele Deadpool classificação 16, vai ser um Deadpool mais assim, classificação 18. E provavelmente o filme vai ter classificação 18. Eles conseguiram autorização para explorar o Deadpool como ele realmente é nas HQs. O que é algo que, por exemplo, eles podem dar um desenvolvimento maior ao Deadpool agora, por causa que tem essa questão que ele viajou no tempo e tudo mais. E tem a questão do Thanos também, que ainda não teve o ponto em que o Deadpool é amaldiçoado pelo Thanos e consegue imortalidade. Por causa que ele é imortal, mas não por completo, tanto é que ele já teve vários encontros com a morte. Então a imortalidade que a gente tem dele nas HQs, ou a imortalidade que a gente tem dele hoje em dia fora do mundo cinematográfico é dada pela maldição que ele recebeu do Thanos. Então, por exemplo, eu acho que o Thanos ele não morreu por completo e ele ainda tem algum tipo de acesso a algum tipo de magia, porque... Mas sabe por que o Thanos não morreu por completo? É porque, pensa bem, não tem as pessoas que foram pra dentro da Joia da Alma? Então, foi o que aconteceu com ele. Alguém poderia muito bem libertá-lo dali. Sim, por exemplo, o Thanos ele pode ter algum contato com a morte, estando na Joia da Alma, e aí ter essa questão do Deadpool, ele receber a maldição do Thanos e tudo mais. Bom, o que a gente tem que fazer é esperar e descobrir o que vai acontecer. Porque a Marvel é imprevisível, né? A gente não vai conseguir adivinhar o que eles vão fazer logo. A gente pode fazer teorias. É o máximo, né? E esperar até agosto pelo evento da Disney que acontece. E eles vão divulgar os próximos lançamentos. Bom, esse foi o GE de Madrugada. Muito obrigado pela audiência. Valeu aí, pessoal. Falou aí. Boa madrugada. Se você tá vendo isso de madrugada, bom sono então. E vai dormir. E até a próxima. Tchau, tchau.